E aí, pessoal, beleza? Com toda essa questão, né, que está sendo discutida tanto aí da China e Taiwan, uma coisa que desde quando começou eu pensei muito era nos impactos, né, do que uma possível guerra, um possível conflito ali trariam para o mundo inteiro, né? E é uma coisa que eu vi pouco se falando, tá? Então eu vim trazer esse vídeo, né, só para trazer alguns pontos para a gente refletir, para pensar esses possíveis impactos, né, que seriam extremamente graves para o planeta. Né? E isso especialmente a gente tendo em base o que aconteceu nos últimos anos, né, tanto da pandemia quanto da guerra da Ucrânia agora. Tá? Então a gente pode ter uma noção do que seria com a China, que eu acho que seria muito maior, né? Então acho que é importante a gente parar para pensar isso, porque tem muita gente falando de uma forma assim, parece até que tá brincando, né? E é uma coisa muito séria. Então é uma coisa que a gente tem que torcer absurdamente para que não ocorra. Só para dar uma ilustrada, para fazer um panorama geral, eu estou trazendo esse vídeo hoje, tá bom? E antes de começar a tratar do assunto, né, eu já venho recomendar para vocês mais uma vez, né, para que vocês acompanhem todos os nossos canais parceiros, né, porque o trabalho é conjunto e tem muita coisa muito boa que sai por aí, tá? Então, até uma boa forma de você fazer isso é estando no nosso canal do Telegram, que eles colocam muita coisa deles lá também, tá? Então facilita até para vocês terem esse contato com eles. E também, além do Telegram, eu tenho perfil no Instagram, né, onde eu coloco algumas informações extras, algumas coisas, né, complementares ao que a gente aborda aqui no canal no YouTube, tá bom? E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, né, você pode se tornar um membro do canal já, né, tem aqui as opções aqui embaixo, aqui embaixo, né, tem o Valeu, né, que é você contribui com uma quantia que você desejar, e o clube de canais, né, o clube de membros, que você faz uma contribuição de R$ 5 mensais, né, e você pode encerrar a hora que você quiser. Então fique à vontade, se você tiver esse entendimento que quer contribuir com o nosso trabalho, né, fique à vontade, né, toda ajuda é muito bem-vinda, tá? Então, agora sim, vamos para o assunto de hoje. Com a globalização se intensificando cada vez mais, já fazem muitas décadas, as cadeias, né, de suprimentos, as produções, né, elas também se cruzaram. Né? Então, isso criou um negócio que a gente chama de interdependência complexa. Resumidamente, isso faz o quê? Que tá todo mundo tão interligado, por exemplo, eu produzo uma parte de um produto, você produz outra, ele produz outra, e no fim todo mundo produz um produto de uma forma mais eficaz e mais barata. Resumindo muito, é isso. O que acontece? A ideia é que fazendo isso, todo mundo dependeria de todo mundo. Então isso reduziria a chance de ocorrer qualquer tipo de crise entre países. Obviamente, isso é uma vertente um pouco mais idealista, né? E não tão realista, só que tem o seu ponto real. Né? Isso realmente ajudou a reduzir o número de enfrentamentos diretos econômicos ou político-militares, só que também não impede. Né? Acontecem ainda questões nesse sentido. Um parênteses aqui. Esse foi o motivo, essa foi a ideia que eu me baseei até para a questão de que eu falei num vídeo antes de começar a guerra da Ucrânia, que não haveria um confronto direto entre a Rússia e a OTAN. Eu acertei e errei ao mesmo tempo, né? 50-50. Nessa parte econômica, realmente, os países eles sentem muito o peso de qualquer decisão contra o outro. Né? Como a gente está vendo a própria Europa agora, pagando o preço por todas as sanções que eles colocaram na Rússia. Né? Mas, por outro lado, com as lideranças imbecis que a gente está vendo em muitos países no mundo, eles acabam fazendo atitudes impensadas ou malucas, a gente pode falar, mesmo assim. Né? Mais uma vez, como está acontecendo na Europa e em certa parte dos Estados Unidos também. Então, esse é um ponto que muitas vezes a gente leva em conta, fala, não, imagina, tal lugar tem tal coisa que o pessoal não vai atacar porque senão vai se ferrar. Né? E por que eu estou falando isso? Já fazem muitos anos que se usa um termo ridículo
para se referir a Taiwan, né, que é o tal do famoso escudo de silício, né? Por que disso? Taiwan, apesar de ser uma ilha pequena, é uma das grandes produtoras de componentes de computação, né, e especialmente chips, né? E os chips são feitos de silício, basicamente, né? Tem alguns componentes, mas é o silício. Então, aliás, a principal empresa do mundo que produz chips, ela é taiwanesa. E ela produz absurdamente. Ela tipo, é muito mais do que produz a segunda, né? Então, eles realmente têm uma margem muito grande do mercado global de chips, né? E fora outros componentes tecnológicos, né? Por exemplo, celulares, computadores, muitas coisas, né? Eles produzem bastante coisa nesse sentido aí. E muito pessoal que se diz especialista, eles falavam que esse escudo de silício impediria a China de tomar atitudes mais drásticas com Taiwan. Por quê? A China, ela é extremamente dependente disso também, apesar de ser uma grande produtora, né? Para vocês terem uma noção, a China produz 13% só do que ela consome, né? E ela consome cerca de 60% do que é produzido no mundo inteiro. E Taiwan também, ela é responsável pela produção de muitos componentes, tipo, assim, hardware, né? Mas coisas que a gente pode ver até em, por exemplo, nos computadores, como eu já falei, né, celular, mas até em geladeiras, carros, né? E praticamente tudo que é eletrônico tem componentes feitos em Taiwan também. Só que, mais uma vez, a gente pode ver até com exemplos práticos e históricos que só isso não impede um outro país, porque eles podem muito bem ou fazer um ataque mais planejado assim com cuidado, ou simplesmente falar dane-se, não importa a parte econômica, a gente precisa desse objetivo aqui, né? Então essa parte econômica ela não diz tanto, mas é um ponto que deve ser levado em conta, que realmente será um golpe muito duro, não só para a China, mas para o mundo inteiro, né? Mas agora vamos continuar. Com uma situação de conflito deflagrado, as rotas marítimas comerciais elas ficam vulneráveis, né? O que além de desencorajar as empresas que elas enviam seus navios, né, para fazer o comércio, também pode acarretar na própria perda deles, né? Pode acontecer afundamentos de navio aí, né? E quem acha que isso é coisa da Segunda Guerra, tem um exemplo bom que é da guerra Irã-Iraque, né? Que o Irã afundou alguns navios lá no Iraque, no Golfo Pérsico, né? Tá? E o Iraque também fez isso com o Irã. Então, em decorrência disso, muitas trocas comerciais elas são assim muito afetadas, né? E potencialmente até paralisadas, né? O que é bastante negativo tanto para os compradores quanto para os vendedores, né? Obviamente. E nesse caso seriam ambas, né? Tanto a China quanto Taiwan, mas especialmente a China, né? E junto com ela o resto do mundo inteiro, porque muita coisa é feita na China, né? Então a China e a Taiwan eles têm uma importância muito grande no comércio global, né? Especialmente a China, como eu acabei de dizer. Com essa insegurança no mar, os chineses não teriam a capacidade de exportar, na totalidade pelo menos, né, as suas produções. Eles não conseguiriam escoar o que é produzido, né, pelo menos não tudo. E eu acho que até pior que isso, eles não conseguiriam importar as coisas mais preciosas para eles, como principalmente o alimento, né? E aqui um exemplo claro são os nossos grãos, né, que a gente exporta para eles muita quantidade, tanto para a China quanto para Taiwan. Então, só nessa jogada aqui, só nessa parte, a economia global ela já levaria um golpe absurdamente forte, visto que a China é basicamente a engrenagem principal da economia global, né, sendo que eles produzem quase tudo, né, que é vendido no resto do mundo, né, mas eles produzem muita coisa, além de ser um importante centro financeiro global também. E além disso, praticamente um terço do comércio global marítimo, né, ele passa por ali, né, vai especialmente no porto de Xangai, se eu não me engano, mas existem vários ali importantes. Mas eles passam todo pelo Estreito de Taiwan. Um terço do comércio global passa ali. Então imagina um terço de todos os produtos a menos no mercado, né? Esse ponto só faria subir absurdamente o preço de tudo, né?
Felizmente, os chineses eles sempre souberam dessa vulnerabilidade, né? E inclusive eles vêm trabalhando bastante para neutralizar essa questão, né? Especialmente com a Rota da Seda, né? Que quem quiser saber um pouco mais tem um vídeo nosso no canal. Mas isso eles trabalham tanto pela via terrestre quanto pela marítima também, né? Eles buscam outras formas de escoar seus produtos para que justamente não ocorram esse tipo de situação, de depender de uma via só e ser paralisado ali. Um ótimo exemplo disso é o Paquistão, né? Que eles têm feito ali uma linha férrea para que os produtos saiam dos portos no Paquistão também, né? Então já contorna uma boa parte ali, passa do Estreito de Taiwan, Estreito de Malaca, né? E já vai ali direto para o Índico. E também existe o esforço em manter as cadeias industriais, logísticas, né? De suprimentos, independentemente da política, né? Como um exemplo é a parceria feita da China continental com a Coreia do Sul, né, nesse sentido, que eles fizeram recentemente, buscando uma maior segurança nas cadeias globais. Tá? Isso eles fazem já com várias parcerias aí. Então, com isso, o impacto ele é bastante reduzido, né? Mesmo que ocorra alguma coisa, vai ter algum impacto, mas ele pode ser bastante atenuado. O que a gente precisaria ver aí é só a questão dos embargos, né? Por exemplo, impostos nos produtos chineses e tudo mais, se eles ocorressem, né? O que eu acho muito difícil de ser feito na China, né? Porque, por exemplo, se com a Rússia, que não tem uma margem tão grande do comércio global, já está sendo o zaralho que está sendo, especialmente para os países, né, que são contrários a esse eixo do RIC, né? Na China, que vamos dizer assim, a principal, né, como eu já disse, a principal engrenagem do comércio global, é quase impossível, até porque eles mesmos são totalmente dependentes. Então, o mundo inteiro, eu acho que seria contrário à imposição de qualquer tipo de sanção ou embargo na China, tá? Porque senão eles ficariam sem. Todo mundo fica sem muitas coisas, né? Então, se acontecesse de alguém fazer, eu acho que seria só Europa e Estados Unidos. E olha lá, né? Então, a gente pôde ver como agora a gente já tem um impacto muito grande, né? A gente pode ver a questão do Covid, mas a guerra na Ucrânia, né? Já ocorreu uma diminuição bastante, né, na oferta de produtos, né? Isso, a guerra só continuou o processo que a pandemia já fez, por conta de o fechamento de várias indústrias, né, a paralisação e tudo mais. Então, isso já levantou bastante o preço das coisas. Mas as tensões que estão ocorrendo lá na China, né, Estados Unidos principalmente, né, já acarretou ainda mais no aumento do dólar. E mais a inflação que está ocorrendo, também sendo ampliada por conta dessas tensões, os preços podem ficar assim muito mais altos, né? Então imagina se ocorresse uma coisa ali, o preço das coisas, de tudo, o preço de tudo ia aumentar, explodir o preço. Ninguém ia mais ter condição de nada. Então, se ocorresse o conflito, isso seria muito mais expandido, né? Com a diminuição drástica dos produtos no mercado, né? O consequente aumento gigantesco nos custos e, portanto, no preço de tudo, né? Isso eu digo, por exemplo, a cadeia logística, né? O custo da logística marítima, só para dar um exemplo. Isso levaria ainda mais a situação econômica global, assim, para o fundo do poço, né? Assim, realmente ia acabar com a economia global. Então, um ponto importante a gente levar em conta também é que os Estados Unidos participando direta ou indiretamente de um possível conflito, com toda certeza, eles farão as suas movimentações no fronte econômico contra os chineses. E um dos golpes pode ser no sistema financeiro chinês também. Tá? Um dos exemplos do que pode ocorrer é eles barrarem o financiamento dos projetos internacionais realizados pelos chineses, né? Como, por exemplo, na África, né? Mas podendo ser também em trechos da dita Rota da Seda, né? Que eu já falei, que pode chegar até a Europa, né? E esse é justamente um dos pontos que pode fazer a China sentir o golpe. Boa parte dos avanços político-econômicos dos chineses é nos investimentos internacionais, que frequentemente são em obras de infraestrutura, tá? As quais
também são utilizadas em benefício dos chineses, obviamente. Mas se por acaso os americanos conseguirem interferir nisso, eles podem causar uma grande dor de cabeça nos chineses, né, em Pequim. Mas não só esses países seriam afetados. Todos os países que envolvidos nisso, né? Então, por exemplo, os países que estão recebendo esses investimentos eles seriam extremamente afetados, tá? Primeiro pela grana que não chegaria para eles, que já é um golpe absurdo, porque tem muitos investimentos maciços ali. Mas depois porque os empregos, todos os benefícios gerados pelas obras vão se perder, né? Então isso deterioraria muito mais as já graves condições econômicas que a gente encontra aí, né? Não só nesses países, mas no mundo inteiro, né? A gente pode ver como estão ocorrendo manifestações e tudo mais pelo mundo aí, né? A gente viu no Sri Lanka, na África do Sul está ocorrendo agora, no Paquistão, e em todo canto está tendo problemas quanto a isso, até na própria Inglaterra. Então, basicamente, o que a gente está vendo em decorrência da guerra da Ucrânia, acho que não chega nem perto dos impactos que a gente sofreria com uma guerra em Taiwan. Porque, assim, com os pontos que eu coloquei, acho que já dá para imaginar um pouco. Mas a gente pode ver aqui tudo que está sendo bastante afetado. Então, a fome se espalhando no mundo, claro que não é só pela guerra, né, mas junto com a Covid, que já afetou muito as secas também. Então, isso afetou muito as cadeias logísticas, né, a parte de alimentação global. O preço de tudo, né, o custo do gás, o custo da energia, o custo do petróleo, muita coisa sendo afetada numa guerra com a Rússia. A Rússia ela não tem a mesma importância global, assim, econômica, né, que a China tem. A China, pô, se ela não for a segunda, é a primeira, né? Existe essa discussão aí. Então, com certeza, é um perigo muito grande de acabar com a economia global. Imagina a condição de vida do mundo inteiro se cortasse as importações e exportações com a China, né? Imagina a nossa situação aqui no Brasil. Pô, dá até medo de pensar. O negócio é o seguinte, os chineses vão querer unificar Taiwan, tá? É por bem ou é por mal, mas eles vão, tá? Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso há algum tempo atrás, do porquê eu acredito, ou acreditava, que isso ocorreria de uma forma pacífica, tá? Agora eu tô começando a duvidar, tô começando a ficar em dúvida, né? Mas eu aconselho que quem ainda não assistiu, assista até para entender um pouco melhor essa dinâmica, né? Mas retornando aqui, a gente só não sabe se os chineses vão querer, ou se eles estão dispostos, né, a pagar a conta de uma invasão, né? Então, com tanta coisa envolvida, fica difícil a gente cravar se vai ocorrer ou não e o que vem em decorrência disso. Agora, se Taiwan cair, a gente pode ter certeza que vai quebrar a cadeia de suprimentos, né? Então, de semicondutores, né, que é o nome dos chips, e tantos artigos, fora a parte da China. Mas então, até que as coisas se estabilizem, a gente vai passar por um bom período aí de dificuldade, né? Então, com a disponibilidade desses recursos, né, desses produtos bastante reduzida, né? O que pode atrapalhar muito, né? Só para dar um exemplo disso aqui, gente, né? Só com a pandemia, hein? Eu comprei o meu notebook aqui, né, que eu uso aqui para fazer os vídeos até, comprei ele em 2019. Eu peguei a grana que eu tinha guardada e comprei um razoável. Não é top, mas também não é dos mais fracos. Na época, eu acho que eu paguei um pouco abaixo de 3 mil reais, que era o dinheiro que eu tinha. Durante a pandemia, eu fui procurar, né, porque eu soube, né, que o preço tinha aumentado muito, eu fui procurar e um pouco inferior ao meu estava 5.500 reais. Então, no mínimo, dobrou o preço. Tá? Isso porque foi uma pandemia. Imagina agora se ocorresse uma invasão dessas. Vai saber quanto ia custar cada coisa. A inflação no mundo inteiro, quanto que ela ia subir. A gente está vendo toda essa questão aí no mundo inteiro, só com essa questão da guerra da Ucrânia.
o pessoal não tem ideia do que aconteceria se fosse uma guerra com a China. Então, o grande ponto aqui vai ser se a China vai aceitar bancar o preço, né, pela ação em Taiwan. E honestamente eu não acreditava nessa possibilidade, até porque a China não é um país guerreiro. Eles não são historicamente um país belicista, né? Eles são um povo mercador, né? Eles sempre foram focados em fazer grana. Mas eles também são um povo bastante, eu diria, resiliente, cabeça dura e, como posso dizer, orgulhoso, né? E eles não vão aceitar que venha outros caras aí querer humilhar eles, como eles já foram bastante humilhados no século XIX, que eles conhecem como o século da humilhação, né? Então eles não vão aceitar isso de novo. Então eles vão aceitar o preço que for para resolver essa questão logo, né? Se for uma ação rápida, é lógico, né? Pelo que eu penso. Mas vão aceitar o que for para manter sua honra e limpar sua barra, né? E garantir logo os seus interesses. Aí o que eu diria é o seguinte: a sorte vai ser se for uma operação rápida, né? Como os chineses geralmente fazem. Se eles fizeram uma ação, por exemplo, de uns 30 dias, como foi nas últimas guerras que eles perpetraram, né? Que já fazem um bom tempo também. Então, só para dar um exemplo, né? Mas um período desses, ele não vai dar tempo de ter um impacto tão massivo, eu diria, na economia global. Claro que seria um grande golpe, mas seria um golpe rápido, vamos dizer assim, né? Se acontecesse assim, né, eu diria. Porque um mês não destrói completamente as cadeias, né? Você pode ter uma pausa como se fosse, dependendo do país, é como se fosse um mês de férias, né? Porque tem países aí, especialmente na Europa, que eles interrompem a produção inteira em alguns meses, né? Quando é mês de férias, por exemplo. Então, seria a mesma coisa, né? E tendo isso preparado, né? Geralmente as grandes empresas, as grandes indústrias, elas têm o preparo para mais tempo do que isso, né? Não é um mês que afetaria tanto. É claro que teria seus resquícios, mas não seria assim acabar com o negócio como foi, por exemplo, a pandemia, que ficaram meses e meses parados, né? Mas se uma operação dessas começasse a se estender um pouco mais, aí pode ser que vire o mundo de cabeça para baixo, tá? Sinceramente. Ainda mais porque a gente já tá num momento que a gente tá meio que na beirada, né? Já em vários lugares, a gente tá meio que assim, na corda bamba. E a gente já pode ver os reflexos disso acontecendo. Então, se acontecesse, o negócio ia ficar feio. Mas é o que eu tô falando, eu não sei ainda se vai ocorrer alguma coisa ou não. Ainda para mim não tá muito claro, né? Como eu disse, até pouco tempo atrás, até antes dessa história, eu acreditava que não aconteceria, só que eu acredito que a China tá vendo agora que ela vai ser pressionada para que isso ocorra, tá? Por quê? Já foi a Nancy Pelosi, estão querendo ir agora políticos britânicos, alemães, se eu não me engano, australianos ou canadenses, algum dos dois, não lembro. Então já estão querendo movimentar assim, ou seja, pode ser daqui a pouco que os políticos em Taiwan resolvam falar, pô, vamos declarar a independência, eles não são de nada, eles não fazem nada. Então eu acho que a China pode ser forçada a tomar alguma atitude que ela talvez não queira, né? E aí que está o grande da questão, porque é a mesma coisa que eu enxergo na Ucrânia. Os russos se viram obrigados, depois de 8 anos, a ter que tomar uma atitude lá na Ucrânia, né? Então, historicamente, se a gente vê, é muito plausível que isso ocorra, tá? Mas, de qualquer forma, não dá para saber ainda, só que o que dá para saber é que o impacto disso pode ser muito forte. Tá? Mas aí, para a gente falar um pouco mais disso, eu teria que fazer um outro vídeo explicando um pouco a parte estratégica, um pouco militar, né? E hoje o componente é mais econômico, tá bom? Então, se você quer saber mais o resto dessa análise, deixa aqui nos comentários para ver se eu faço um vídeo falando ou não sobre se a capacidade da China de fazer uma operação mais rápida ou a capacidade de Taiwan de fazer um ataque ser duro, né, e custoso e demorar mais, né? Então, se vocês querem debater um pouco sobre isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, se você gosta desses assuntos, relações internacionais, né, economia global, assim, geopolítica, história militar, algumas coisas assim, assuntos correlacionados, se inscreve no canal, né, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Se você gostou do vídeo, achou que foi um conteúdo bom, deixa o like que ajuda muito o canal, né, e até
manda para mais pessoas. E qualquer crítica construtiva, qualquer sugestão de tema, qualquer informação extra que você tiver, por favor, fique à vontade de colocar nos comentários, que também é muito interessante, né? Muitas coisas que vocês colocam aqui que ajudam muito todo mundo. E, muito importante também, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai contribuir em alguma coisa, ter um entendimento maior, quem gosta desses assuntos, né? Com sua família, seus amigos, manda até para o cachorro, para o papagaio, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Eu espero, mais uma vez, que esse vídeo tenha sido bastante proveitoso para vocês, né? E eu espero que faça vocês refletirem um pouco sobre algumas hipóteses, né, do que pode acontecer se ocorra algum conflito ali no Estreito de Taiwan. O que vamos torcer para que não ocorra, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo.